Oi, segundo médio. Bom, hoje daremos sequência ao movimento pop art. Mais precisamente, vamos falar sobre um dos artistas mais importantes desse movimento, que foi o Richard Hamilton. Ele foi o criador do movimento. Além dele ter sido o precursor, ele também possibilitou na história da arte a ascensão do Marcel Duchamp, que foi um artista dadaísta que usava handmades, usava os objetos em forma de arte. Richard Hamilton nasceu na cidade de Londres, na Inglaterra, no dia 22 de fevereiro de 1922. Ele estudou design na Royal Academy e na Slade School de 1938 até 1950. O primeiro contato com as técnicas artísticas foi com a gravura. Logo depois, em 1953, ele descobre as obras do Marcel Duchamp e fica fascinado. E a partir daí ele começa a contribuir com os artifícios industriais e, portanto, a fotografia. Então ele faz a junção da fotografia em suas obras. Depois dele ter criado vários e vários esboços de modelos femininas, ele parte para bandas da Inglaterra, bandas de rock. E a partir desse ponto, a gente começa a perceber o quanto ele vai se apropriando da cultura popular. Em 1952, ele cria um grupo com diversos artistas da Inglaterra. Lawrence Alloway, ele foi um crítico de arte inglês e também curador. Ele trabalhou nos Estados Unidos a partir da década de 60. Ele foi o fundador e líder do grupo Independent e também foi o que cunhou o termo pop art em 1956. James Sterling foi um arquiteto no Reino Unido e em 1981 recebeu um dos maiores prêmios de arquitetura e também fez parte do grupo Independence. Algumas obras que se destacam no seu repertório: Nigel Henderson também é um artista do Reino Unido de Londres e também fez parte do grupo Independence. Ele era fotógrafo documentarista e em suas obras destaca essa diversidade de recortes fotográficos. Eduardo Paolozzi é um artista escocês que viveu no Reino Unido, mais precisamente em Londres. Ele fez parte também do grupo e é um artista e escultor muito competente. As obras dele são muito coloridas, muito chamativas e eu coloquei bastante para vocês conhecerem bem o repertório desse artista incrível. Em 1965, ele faz uma releitura da obra de Duchamp, A Grande Vere,
e no ano de 1966 ele faz uma grande exposição deste artista. Aqui é a obra Grande Verne, em que Duchamp utiliza meios de produção para conceber a sua obra, e logo depois é uma releitura dessa obra na capa da Vogue. Desde então ele começa a trabalhar muito com a fotografia e cria até uma técnica de desfocagem, e ele também acrescenta contraste em suas obras. A partir dos anos 70, ele insere a tecnologia através de computadores para o uso contínuo das suas fotografias. Então ele contribui para que a tecnologia vire uma maneira também de arte. Além disso, ele ainda coloca no quesito sociedade, o que a sociedade está fazendo, qual é o cotidiano daquele lugar, o que as pessoas estão consumindo. Então ele sempre vai para essa temática. Essa é a principal obra do movimento pop art, intitulada como O que torna as casas de hoje tão diferentes, tão atraentes. Foi finalizada em 1956 pelo Richard Hamilton e nominada como pop art por Lawrence Alloy, o crítico do pop art. Bom, então vamos fazer uma pequena leitura desta obra. Lá em cima, Jane Austen, Arts and Craft é um estilo de arte que nascia nos Estados Unidos, uma manifestação artística que tinha como principal objetivo difundir o artesão do artista. Mais abaixo a gente tem uma obra de quadrinhos intitulado como Quadro, e isso na época não existia, não se pensava nessa possibilidade de uma tirinha de um quadrinho virar uma tela ou um quadro. A lata de presunto ela vem intitulada como um handmade, como uma ressignificação do objeto como escultura. Já os personagens principais, o casal doméstico, são os padrões de beleza daquela época. Então a gente tem a pin-up, que é aquela imagem voluptuosa das mulheres, e também temos o homem, o Charles Atlas, que era aquele moço que levantava pesos e também tinha um corpo escultural. Então a proposta era um corpo escultural esplêndido, que tinha que existir nos lares, mas que na verdade não existia. Essas próximas obras são as obras de recorte, em que ele pegava e preenchia todas as suas obras com fotografias e recortes de revista. Aqui nós temos a Marilyn, na perspectiva de Richard Hamilton. Aliás, assistam um filme dela, é muito bom. Nessa sequência fotográfica, nós vemos a técnica que ele utilizava de desfocagem. Nessa próxima sequência, nós temos os handmades, os objetos em forma de arte, em escultura artística. Aqui uma de suas exposições depois de sua morte em Londres. E nessas últimas obras, nós temos as técnicas mistas. Ele também era um ilustrador, então ele também desenhava muito bem. E por último, não menos importante, a capa de um dos discos do Beatles, que foi ele que criou. Já nos anos 80, 90 e 2000, ele ainda continuava produzindo algumas obras, mas não em tanta grande escala. Ele já era um senhor. Já no ano de 2009, ele começa a se preparar para criar uma grande exposição
no Museu de Londres, em Barcelona, em Nova York, mas infelizmente em 2011 ele vem a morrer e falece aos 89 anos. Olha que interessante, aqui é uma série que ele fez com Polaroid nos anos 90, tirando fotos de si mesmo. Quem diria que hoje a gente ia ter a selfie? Então, na verdade, ele foi um grande vanguardista aí com as fotografias. Agora vamos conferir quais são as principais características de Richard Hamilton em suas obras. Principais características. No início da carreira, a influência dos movimentos artísticos como o futurismo, cubismo e pós-impressionista com o artista Cézanne. A fusão das composições artísticas numa mesma obra, a pintura, a fotografia, as colagens, gravuras, fotomontagens e recursos gráficos. Temas: consumo, cultura popular e o glamour. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do Richard Hamilton. Se não fosse por conta deste artista, talvez não existiria o pop art. Se não fosse pelo Marcel Duchamp, que era o dadaísta, também não existiria o pop art. A arte ela vai se conectando e através dessas conexões vão nascendo coisas novas, vão nascendo vanguardas, linguagens. Bom, espero que tenham gostado. Beijo e até a próxima aula.